Graça e paz, irmãos. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler juntos o verso 19 de Tiago, capítulo 1. Carta a Tiago, capítulo 1, verso 19. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Eu espero. Vamos ler juntos, queridos, a palavra do Senhor, que diz a carta de Tiago: sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos ler todos juntos agora? Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que Ele aplique aos nossos corações nessa manhã. Você pode assentar-se neste momento. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, Deus de misericórdia, Deus que está sobre nós, Deus que cuida da nossa vida, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso falar, das nossas atitudes, Deus que dá um norte para o nosso caminhar neste mundo. E nesse instante, Senhor, que abrimos a Tua palavra, estamos Te adorando como igreja Tua, mas nesse instante, abrimos a Tua palavra com temor e tremor, porque sabemos que o Senhor vai falar conosco. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo acalme a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todos sabem que nós desenvolvemos o ministério pela graça de Deus. Deus nos deu a oportunidade de trabalhar no ministério de capelania, e mais especificamente capelania de rua, aqui em São Paulo. E falar de capelania, de fato, é algo desafiador para os nossos dias, ainda mais quando se pensa como ela pode ajudar pessoas em situação crítica e de vulnerabilidade. Quando ela se estende e vai além do necessitado que está na rua. Porque falar de vulnerabilidade é falar de todos. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos vulneráveis, precisando de ajuda, de conforto, de uma mão estendida, de um apoio, de uma pessoa que esteja do nosso lado e que nos dê orientação. Por isso é desafiador trabalhar com capelania. A capelania, de um modo geral, ela tem como marca maior servir. Servir. E servir ao próximo. Servir ao próximo. E esta marca, ela provém do exemplo maior deixado por Jesus Cristo, que se entregou e se pôs na cruz para servir a nós, para trazer a nós salvação, para trazer a nós transformação. Ele se entregou para que nós fôssemos resgatados da condição de pecado, de morte, levando-nos para uma vida perfeita e eterna. Sim, porque a morte de Jesus e a salvação que Ele traz nos leva à vida eterna. Sim, a condição do pecado, ela mata e destrói o homem, não tenha dúvida, é uma condição de vulnerabilidade do ser humano. Todo ser humano está vulnerável nesta condição de pecado. Todos somos vulneráveis, todos morreremos, todos sofreremos, todos passamos por dificuldades em algum momento da nossa vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, aspectos importantes desse ministério de capelania
de misericórdia para com o próximo, aspectos importantes precisam ser aplicados diariamente na vida daqueles que se dispõem a servir a Deus nesta área, na área da evangelização, na área da misericórdia, indo atrás do vulnerável. É preciso que nós lembremos e tenhamos em mente bem claro que precisamos desenvolver uma espiritualidade voltada para servir primeiro com fé, depois com o nosso testemunho. Terceiro, sabendo a quem pertencemos, somos do Rei, somos do Pai, sendo também acolhedor e praticando relacionamentos saudáveis, seguindo o exemplo de Cristo, encarando a realidade vivencial com resiliência e, por último, amando como Deus nos amou. Eu trato destes pontos no livro que eu acabei de lançar, Marcas de um Capelão. Eu falo detalhadamente sobre cada um deles, como se comportar e como colocar em prática. E não é fácil. Às vezes parece impossível de fazer isso, de viver desta maneira, num mundo tão cruel, num mundo tão arrebentado como está o nosso. Parece algo difícil sermos cristãos no mundo hoje. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Comece olhando para você mesmo. Veja a sua condição de vida. Como você tem sido abençoado por Deus, conduzido, guiado por Ele. Quando a gente olha para o mundo, só vê catástrofe, só vê guerra, só vê morte, só vê destruição, só vê polarização de pensamentos, ideologias tentando sobrepor ideologias. O homem tentando massificar o poder a todo custo. Dá até desânimo, né, de viver num mundo assim. Preste atenção, meu querido irmão. Coloque-se no lugar do outro. Sinta a dor do outro. E use a dor dele para ser combustível para ajudá-lo. Esse é o serviço do verdadeiro capelão, do verdadeiro servo do Senhor, daquele que se dispõe a servir a Deus, mirando o próximo e mirando a sua restauração de vida, assim como eu e você um dia fomos alcançados pela graça de Deus e fomos retirados da morte do pecado. Servir ao próximo é uma das bases, queridos, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele nos alerta que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E servir aos outros com humildade e generosidade. Duas características marcantes no ministério de Jesus. Humildade e generosidade. Mas ele era Jesus, ele era Deus, ele tinha poder para curar se alguém precisasse, ele tinha poder para até trazer o alimento ali na hora se não tivesse. Deus nos deu autoridade suficiente e inteligência e capacidade para agirmos da mesma maneira, não com poder divino, mas através do poder divino. Através dele, por meio dele, nós somos servos dele neste mundo. Por isso o tema nosso nesta manhã é uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Como posso construir uma vida que agrada a Deus, ou como tenho construído uma vida que de fato agrade a Deus? O texto é bem claro e direto, querido, olha para o texto. A primeira parte do texto diz: sejam prontos para ouvir. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. O que o apóstolo Tiago quer dizer com essas palavras aqui, né? O que ele está querendo ensinar? Seja pronto para ouvir. Na verdade, ele está nos lembrando de um sentimento ou de um sentido que o homem moderno ou pós-moderno tem deixado de praticar, não é? Que é o sentido do ouvir, estar ouvindo com atenção. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Ouvir com atenção. Sejam prontos para ouvir significa sejam rápidos
atentos para ouvir. Tenham atenção no que vocês estão ouvindo. Entendam o que vocês estão ouvindo. Absorvam a mensagem. Pensem, reflitam sobre ela, para depois até mesmo emitir opinião. Mas antes, ouçam com atenção. Às vezes a gente parece aquelas crianças agitadas, não é? De um lado para o outro, que a mãe fala, o pai fala, ele, tá bom, tá jóia, e continua, tá bom. Ele não dá atenção, ele não para ouvir. Às vezes você é obrigado a parar a criança e falar, pô, fica aqui agora, presta atenção, você vai ouvir o que eu vou falar. Ouvir com atenção, querido, nós temos deixado isso de lado, e por conta disso nós temos pagado um alto preço. Um alto preço. Devemos cultivar uma atitude de paciência e controle emocional em todas as nossas ações e situações da vida. E isso só fazemos quando ouvimos com atenção. Estar prontos para ouvir também significa estar aberto, estar receptivo às necessidades e opiniões do outro. Você sabe por que o país está na situação em que está? O Brasil está do jeito que está? Politicamente falando, porque não se ouvem, as partes não se ouvem, as partes se agridem, as partes se afastam. Cada um buscando o seu desejo, a sua vontade, e nunca a vontade do próximo, da nação, do país. Por isso nós estamos pagando e vamos pagar um alto preço, porque não estamos dando ouvidos, principalmente, à palavra de Deus. Efésios 4:2 ensina também o seguinte, e tem como objetivo nos ensinar que a escuta atenta, ou estar atento no que você ouve, ajuda-nos a desenvolver a humildade, a gentileza, a paciência, demonstrando tolerância e amor uns para com os outros. Esses são os pilares do equilíbrio espiritual entre o ser humano e Deus, entre a relação do homem com Deus. Humildade, gentileza, paciência, tolerância, amor para com o próximo. É tudo que o mundo não vive hoje. Tudo que o mundo não vive hoje. E o cristão não pode caminhar assim. O cristão tem que caminhar dentro dessa perspectiva de praticar a humildade, a gentileza, a paciência, demonstrando amor, de fato, uns para com os outros. Porque isso vai promover a paz e a harmonia dentro da comunidade cristã. Todo homem, pois, seja pronto para... Todo homem seja pronto para... Todo homem seja pronto para... Ouvir, querido. Ouvir. Mas o texto vai um pouquinho mais adiante. Ele ensina que podemos construir uma vida que agrada a Deus, sendo tardios também no falar. Ele não está dizendo aqui para você ficar em cima do muro ou calar-se diante de uma situação. O texto aqui é bem claro. Espere para falar. Espere. Fale na hora certa. Meça as suas palavras. Cuidado com o que você fala. Todo homem, pois, seja tardio para falar. Ser lento, aqui a ideia aqui do texto é que você seja lento, progressivo, equilibrado, tenha percepção do que você está falando. É isso que ele está dizendo aqui. Ser lento para falar nos recorda da importância de pensar. Pensar antes de falar, escolher as palavras com sabedoria, tomar decisões centradas e equilibradas, ter percepção. Como é difícil fazer isso hoje, né? Nos dias atuais, quando você tem essa maquininha aqui na mão. A mensagem chega, você já manda. A mensagem chega, você já passa, sem perceber o que você está falando. De repente, você vai, mandei coisa errada. E agora? Ontem eu estava em casa e na rua onde eu moro, um pouco mais acima subindo a rua onde eu moro, tem uma empresa ali de reciclagem de materiais. E de repente a gente viu a rua fechada. A polícia veio, fechou de um lado, fechou do outro, ninguém passa, ninguém entra, sobe carro, todo mundo para. E a gente foi descobrir que tinha ali uma ameaça de bomba.
veio no WhatsApp uma mensagem lá para gente, do condomínio. Ameaça de bomba na rua. Ameaça de bomba na rua. E a gente foi replicando a mensagem, replicando. Daqui a pouco vem a mensagem correta. Não é? De fato, era uma ameaça de bomba, mas não era aquele negócio que a gente imagina. Algum bandido, tem uma comunidade ali perto, e algum bandido deixou dentro da comunidade, dentro da caçamba de lixo, uma granada de mão. Granada mesmo, de verdade. Ele tirou foto e tudo mostrou. Né? E a polícia veio, o pessoal do antibomba também veio, viu que não tinha problema, levaram embora, acabou. Mas preste atenção, querido, uma simples mensagem pode causar um caos ao seu redor. Se nós não nos atentarmos no que nós estamos fazendo, com quem nós estamos falando e sobre o que estamos falando. A ideia aqui é de lentidão mesmo, mas não no sentido de morosidade, mas de reflexão, de percepção. Muitas vezes nós somos rápidos em emitir opiniões ou críticas para com o outro, sem considerar as consequências de nossas palavras, de nossas ações. E com isso acabamos, até muitas vezes, ofendendo o próximo. Tiago nos lembra que é preciso cautela e sabedoria ao expressarmos nossas ideias, para evitar conflitos desnecessários e preservar relacionamentos saudáveis. É isso que ele está dizendo aqui, que quando ele diz todo homem seja tardio para falar, ele está dizendo tenha cautela e equilíbrio. Avalie a situação antes de expressar a sua opinião. Coisa que o homem está acostumadíssimo, a sociedade está acostumadíssima a fazer, não é? Principalmente depois da pandemia, a coisa parece que virou de ponta cabeça. Querido, uma vida que agrada a Deus. Como posso construir uma vida que agrada a Deus? Em terceiro lugar, o texto é bem direto também. Sejam lentos para se irar. Sejam lentos para se irar. Todo homem, pois, seja tardio para se irar. Outra questão que nós precisamos ter muita cautela. Ser lento aqui para se irar, significa ser cauteloso para se irar. E isso é um desafio, porque, em outras palavras, Tiago está dizendo, controle suas emoções. Controle suas emoções. Não reaja impulsivamente diante de circunstâncias, mas sim, haja com serenidade e equilíbrio. Vamos falar sério. Temos vivido assim? Somos serenos e equilibrados quando nos iramos? Principalmente se alguém nos ofende? É isso que nós temos visto todo dia na televisão, né? Um cara no farol bate no outro, ele desce, desculpa, aperta a mão dele, me dá teu telefone, a gente vai acertar isso aqui. É assim, via de regra, é assim que acontece, não é? Alguém atropela um motoqueiro na rua, chama a polícia, para aqui, chama a polícia, chama a ambulância, vamos ajudar aqui. É assim que faz, não é? A primeira atitude é fugir do lugar. A segunda atitude é dizer que ele estava errado, não eu. Sempre jogar a culpa no outro, se isentando. E a pior de todas as atitudes é usar a lei a seu favor quando você está errado. Que é o mais comum acontece nesse país. Você está errado, mas a lei te favorece. Ela não te pune, ela não te corrige, ela te favorece. É o que mais acontece no mundo. Aí surge um elemento que acrescenta essa situação, molho de terror. A ira, a raiva. A raiva, meus irmãos, é uma emoção natural do ser humano, mas quando não controlada,
que é o que acontece via de regra, pode nos levar a agir de forma impulsiva e prejudicar a nós mesmos e aos outros, causando desastres, causando até a morte. Lembram-se o que aconteceu com Caim e Abel? O que aconteceu com os dois ali? Caim fica irado, fica irritado com Deus, porque Deus aceita a oferta de Abel. Deixa o seu coração ser tomado pela raiva, pelo ódio, para com o seu irmão. E o que acontece? A desgraça ali está posta e ele mata o seu irmão. E é o caminho daquele que não sabe controlar a sua ira. Provérbios 15, 18 ensina que o irascível, sabe o que significa a palavra irascível, Wagner? Irascível é aquele que é facilmente irritado, ou se irrita facilmente. Popularmente conhecido aqui no Brasil como pavio curto. Pavio curto, aquele que não leva desaforo para casa. Aquele que bateu, levou. Não é? Devolve na hora. Provérbios diz que esse cidadão, essa pessoa que se comporta assim, quem se irrita facilmente, provoca discórdia. Enquanto que o paciente, aquele que é equilibrado, sereno, avalia as suas atitudes, o seu pensamento, esse acalma os conflitos. Eu espero que você esteja buscando, assim como eu também estou buscando, porque um dia eu já fui desse tamanho aqui, já fui pavio curto, viu? Pavio curto mesmo, não levava desaforo para casa. Tanto que chegava em casa machucado na escola, minha mãe brigou de novo na escola, né? O menino me irritou, eu fui para cima dele, era 2 metros de altura. É? Vamos terminar o serviço então. A varinha de marmelo comia em casa. Para me aprender que eu não devo agir impulsivamente. Para me aprender que eu devo ser correto nas minhas atitudes, para não deixar o meu ego, para não deixar o meu sentimento tomar conta de mim. Querido, às vezes Deus faz isso conosco. Ele faz isso comigo e com você. A história judaica conta que o pastor de ovelha, quando leva o rebanho para pastar, ele vai, quando o rebanho é novo, primeira vez, o rebanho nunca foi para o pasto, ele vai atrás do rebanho, levando-os, conduzindo. Quando o rebanho já é mais experiente, já está acostumado, ele vai à frente do rebanho, chamando as ovelhas e ela vai com ele. Mas quando o rebanho é novo, ele vai atrás, conduzindo as ovelhas e observando, que às vezes pode uma ou outra desviar do caminho. E fato, sempre tem uma ovelhinha rebelde ali. E ela sai do grupo, vai comer vê uma graminha do lado ali, vai comer a graminha. E o pastor vai com o cajado dele. Uma das utilidades do cajado do pastor é essa. Inclusive ele é curvado na ponta por isso. Porque ele vai, põe a curvinha do cajado no pescocinho da ovelha e traz ela de volta para o rebanho. Põe ela lá e continua. Daqui a pouco ela sai de novo. Ô, ovelhinha danada, ovelha rebelde. Ela sai do rebanho de novo. Ele vai lá de novo com o cajado, puxa ela de volta. Põe ela no meio do rebanho e vai. Mas aquela ovelha é teimosa. Rebelde. Ela sai de novo. Ele fala, vou ter que corrigir de maneira mais drástica essa ovelha. Então ele vai com todo carinho, pega a ovelha no colo, pega o cajado, põe entre a perninha dela e a virilha e quebra, desloca a perninha dela. Mas que pastor cruel! Não, preste atenção. Aí ele não coloca a ovelha na beirada do rebanho, ele coloca ela no meio do rebanho, deslocada, com a perninha deslocada. Ela não consegue andar direito, mas o rebanho está andando, ele leva ela. Ela está no meio do rebanho, ela vai junto. Chega no pasto, ela pasta, na hora de voltar ele pega ela com todo cuidado, porque ele sabe fazer isso, coloca a perninha dela no lugar e ela volta a andar. Só que aí ele não põe mais a ovelha de volta no meio do rebanho, ele põe de novo na beirada. E sabe o que acontece, querido? A ovelha vai até o aprisco ali e não se desvia mais do rebanho. Não espere Deus deslocar sua alma, deslocar sua perna para você aprender como deve andar com Deus e com o povo dele. Não espere,
Porque se ele necessário for, o bom pastor que diz que dá a vida pelas suas ovelhas, vai fazer isso comigo, com você. Todo homem, pois, seja tardio para se irar. Meu querido, saber isto, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja tardio, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se tem algo que aprendemos quando trabalhamos com pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão caídas, pessoas que estão à margem da sociedade, é que estamos ali para servi-lo, para estender a mão, para ser suporte àquela vida que está caída, derrubada. Nós não podemos agir como lenhadores que chegam numa floresta e derrubam toda a floresta. Essa pessoa já derrubou a floresta da vida dela. Ela já destruiu a vida dela. Ela precisa de alguém que a ajude a replantar a vida no seu corpo, na sua mente, a trazer perspectiva. E nós somos chamados por Deus para isso. Certo dia eu estava num projeto aqui, próximo, logo começou o serviço social da EB, estava no Atende 3, terminamos a roda de conversa com os homens que ali estavam, e um rapaz, um jovem que estava na roda, me procurou no final e fez para fazer um pedido. Ele falou: pastor, preciso de uma ajuda. Eu falei: diga, se tiver ao meu alcance. Pastor, eu não aguento mais ficar aqui, eu não aguento mais usar droga, eu não aguento mais viver nessa vida, eu quero sair dessa situação, pastor. Arruma uma comunidade terapêutica para mim ser curado, e para mim voltar a viver como todo mundo vive, pastor. Eu olhei para aquele jovem, pedi a Deus antes de mais nada, na minha mente, no meu coração: Pai do céu, tem misericórdia de mim e me dá sabedoria para falar com este moço. Eu olhei para ele e perguntei assim: qual a sua idade mesmo, meu rapaz? Ele falou: 29 anos, pastor. Tá. Desde quando você usa droga e o que tipo de droga você usa? Ah, pastor, eu uso desde os 14 anos de idade. E que tipo de droga? Todo tipo que foi inventado. Aquelas que não foi inventada ainda, eu não usei ainda, mas o resto? É mesmo? Puxa, tá certo. 29 anos, 14 anos usando, desde os 14 anos usando. Quem é bom de matemática aí, né? 15 anos usando entorpecentes. 15 anos. Aí eu olhei para ele e perguntei assim: você acha que Deus vai curar você assim, ó? Num passe de mágica, ele vai estalar os dedos e você vai ficar purificado e curado de tudo isso. Mas pastor, Deus cura, não cura? Deus tem poder para curar? Eu falei: tem, claro que tem. E ele pode te curar aqui e agora, se ele quiser. Porém, via de regra, meu querido, ele quer que você aprenda a controlar o seu ímpeto. Ele quer que você aprenda a conviver com isso. Mas pastor, eu não aguento mais. Querido, droga e álcool não se cura. Não se cura. Você vai ser viciado até o último dia da sua vida. Você vai ser alcoólatra até o último dia da sua vida. Assim como nós somos pecadores e vamos ser pecadores até o último dia da nossa vida. A diferença é que quando a gente anda com Deus, quando a gente anda com a palavra dele, quando a gente obedece a Deus, nós não somos mais dominados pelo pecado. Assim como você pode chegar a um nível que você não vai ser mais dominado pela droga. Porém, você vai ter que aprender a conviver com ela. E isso se chama processo de crescimento espiritual na vida do ser humano. É assim que funciona, querido. É assim que Deus trabalha conosco. Você quer ajuda? Nós vamos ajudá-lo. Mas tenha consciência de que é um processo e demora. Vai demorar muito tempo para você se equilibrar e aprender a lutar contra o vício. É um dia de cada vez. É um dia que termina e você diz: hoje não usei, graças a Deus. Hoje não bebi, graças a Deus. Aquele jovem então olhou para mim e falou: tá bom, pastor, obrigado. Virou as costas e saiu. Eu o convidei para participar de um grupo de estudo da palavra, mas ele não quis.
A humanidade, querido, caminha pela intolerância, pela impaciência, pela arrogância. As pessoas querem tudo para ontem, quer tudo pronto, não querem ter trabalho de construir nada, nem mesmo o pensamento lógico se constrói mais hoje. A IA que o diga, né? A inteligência artificial que o diga. Os alunos, a escola hoje, os alunos são obrigados a não usar celular hoje, porque se deixar usar celular, eles fazem a prova até com a IA aberta. Não é? Tirar a carteira agora vai ficar fácil. Você não precisa fazer mais aula de direção. Já está tão violento o trânsito e o pessoal quer jogar sempre a responsabilidade para a gente. Ao invés do governo punir aqueles que estão traficando e vendendo carteiras de motorista indevidamente, ele diz para você resolva o problema. A responsabilidade é sua. As drogas e o tráfico dominam esse país. E o governo faz o quê? Cria uma comissão parlamentar para estudar a situação, quando deveria agir mais energicamente, quando deveria, e tem condições para isso, de melhorar essa situação. Não, vamos criar uma comissão parlamentar para estudar a situação. Quanto tempo nós temos essa situação no país? Quanto tempo ela está se evoluindo, ela está crescendo, ela está tomando conta, principalmente dos órgãos públicos deste país, e o governo resolve estudar a situação. Pessoas me falaram assim, querido, para lançar o meu livro, algumas pessoas me disseram assim: por que você vai gastar tempo e dinheiro para escrever um livro e falar sobre esses assuntos? Ninguém vai ler, e se ler não vai prestar atenção no que está escrito. Esta é a sociedade em que nós estamos vivendo, que nós estamos inseridos. Acorda, Igreja Unida. Vivendo assim, muitas pessoas são levadas a não pensar, a não raciocinar, a não refletir e também a não ouvir as boas orientações da vida, principalmente as boas orientações que Deus traz na sua palavra. No entanto, meu querido irmão, é fundamental reverter este cenário preocupante e devastador. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Somos seres pensantes. Fomos chamados para nos relacionar com o próximo de forma racional e espiritual. Portanto, precisamos resgatar o hábito de ouvir as orientações saudáveis, praticar e viver a palavra de Deus de forma que estejamos agradando a Deus. E somente na palavra dele, na Bíblia, podemos encontrar a melhor fonte de orientação, porque a Bíblia não é só um livro famoso porque ele é histórico. A Bíblia é famosa porque ela é a palavra de Deus a mim e a você. É Deus falando comigo e com você. Preste atenção nisso, querido. Tiago 1,19, o texto que lemos, apresenta algumas desses princípios valiosos que devemos colocar em prática: a paciência, a sabedoria e o autocontrole, que são fundamentais para a construção de uma vida equilibrada que agrade a Deus. Busquemos então desenvolver estes princípios na nossa vida, para que assim cresçamos e nos tornemos melhores pessoas, através da prática da escuta, da boa escuta, do cuidado com as nossas palavras e do controle das nossas emoções. Minha sincera oração, Igreja Unida, por você, por mim, por nós, é que o Espírito Santo te conduza, te fortaleça e ainda te dê noção necessária para entender e desenvolver com paciência, obediência, dependência de Deus, o processo de transformação interior que o ajudará a construir uma vida equilibrada que agrade a Deus. Uma vida equilibrada que agrade a Deus. Que o amado te ajude a construir uma vida equilibrada que agrada a Deus. Em nome de Jesus. Amém.